Vamos falar algumas coisas. O tema da palavra de hoje são verdades que precisam ser lembradas sempre. Verdades que precisam ser lembradas sempre. Existem algumas coisas que são naturais, a gente sempre está se lembrando disso, porque o nosso organismo pede, como beber água, comer, necessidade de açúcar, de sal, as pessoas vão sentindo. Existem coisas que são ensinadas no princípio já da sua idade, quando o pai e a mãe começam a dizer assim: se você vai atravessar a rua, olha para onde? Os dois lados. Olha dos dois lados. E aí são coisas que a mãe vem trabalhando, o pai vem trabalhando, vem ensinando. Depois, novinho, o pai ou a mãe começa a ensinar assim: não aceite doce, bala, coisas estranhas. Então são verdades que fazem parte do cotidiano, que são para segurança, são realidades que o pai e a mãe ensinam para trazer livramento, coisas que aprendemos a respeito de manutenção da casa. Nunca deixe, preste atenção para você não deixar a chave do lado de fora do portão, questão de segurança. Existem algumas coisas que nós precisamos ouvir sempre, e outras caem na rotina e a gente aprende, faz parte da nossa vida. Mas quando se diz a respeito de coisas espirituais, vemos que às vezes, dependendo da denominação, da igreja, do pastor, do povo, que algumas verdades são batidas ali a respeito de algum assunto, ou só cura, ou só prosperidade, e outras coisas importantes passam batido. Como eu dizia, já digo em algumas mensagens, que é importante lembrarmos que Jesus Cristo está voltando, que céu e inferno existem, coisas que têm que ser pregadas, mas não são realidades, falamos a respeito disso, não são realidades que lotam a igreja, diferente de campanha de prosperidade e de seriedade naquilo que é demonstrado através da palavra passo a passo. Um dia aprendemos a respeito de amor, outro dia a respeito de verdades e mentiras, outro dia a respeito de salvação e inferno, e vamos passando um passo a passo, uma caminhada com Deus, como foi aquela série de mensagens falando a respeito de vida cristã. E tem coisas nesse meio todo que inclui desde, não estamos abolindo mensagens a respeito de prosperidade e cura, mas elas fazem parte de um contexto, que dentro desse contexto precisamos lembrar algumas coisas que são importantes. Falamos sim a respeito de ser próspero, de ser abençoado, de ser curado, de ser obediente, mas dentro desse contexto todo, algumas coisas precisam ser lembradas sempre, e uma delas está em Jó, capítulo 19, versículo 25. 19, 25. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Jó faz essa declaração: eu sei que o meu Redentor vive. Essa é uma declaração que nós precisamos nos lembrar constantemente, que tem que ser hábito em nossas vidas, essa declaração, porque às vezes nos sentimos derrotados por circunstâncias, derrotados por afazeres, derrotados por um dia atrás do outro, um dia após o outro, trazendo sobre a nossa vida momentos de luta, momentos de dificuldade, momentos de ansiedade, dúvidas, e começamos a deixar que essas dúvidas se amontoem, que essas ansiedades amontoem, tomando o lugar desta lembrança que nos faz ver que o Senhor está conosco, que Ele vive e deseja conviver conosco. Então temos que pensar sempre que, independente da luta, independente da dificuldade, podemos declarar: eu sei que o meu Redentor vive. Vamos falar junto? Eu sei que o meu Redentor vive. Glória a Deus. O seu Redentor vive. O Redentor é aquele que te salva.
aquele que te perdoa, aquele que te tira da situação complicada para pôr numa situação mais confortável. Ainda que fale assim, no mundo nós vamos ter aflição, o conforto vem quando a palavra diz, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É uma situação mais confortável do que aqueles que estão agoniados e não têm certeza, não sabem ou não creem que o Redentor vive. O Redentor é aquele que perdoa os seus pecados. O Redentor é aquele que tira você da situação trágica, difícil, do vício, da contenda, da dificuldade. O Redentor é aquele que se preocupa com o seu bem-estar. Então, quando a palavra de Deus fala a respeito de ser, quando Jesus Cristo é chamado de Redentor, e ele afirma, o meu Redentor vive, ele fala assim, eu sei que o meu Salvador está vivo, aquele que me perdoa está vivo, eu sei que ele se preocupa comigo, Salvador, protetor, Redentor. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus nos perdoa, nos limpa e nos purifica de todo pecado. Além da limpeza, existe também a purificação, e é por isso que você pode afirmar, eu sei que o meu Redentor vive, porque ele não só te limpou dos pecados, ele não te tirou os pecados do coração, ele não simplesmente fez aquela limpeza, mas ele também purificou o teu coração através do sangue de Jesus. Você crê? Amém? Se a gente dá para mudar aí a posição, vou passar para baixo aqui, que eu estou achando que vou ficar melhor aqui, mais próximo de vocês. Eu queria sair para mim só um pouquinho, por favor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Essa então é a primeira, Deus abençoe. Essa é a primeira coisa que você tem que lembrar, porque você já sabe disso. Quando você entregou a tua vida ao Senhor Jesus, você fez porque você entendeu que o seu Redentor vive. Quando você clamou ao Senhor no momento da sua dificuldade, você o fez porque você sabe que o teu Redentor vive. Mas precisamos nos lembrar, porque dentro dessa caminhada, às vezes somos abafados, o nosso sentimento é abafado pela luta. Quem não se entristeceu e teve dificuldade a retornar ao espírito de alegria? Não acontece? Quem já não passou por lutas e a luta foi tão grande que para retomar o rumo diário, a atividade cotidiana, voltar a sorrir, passou por momentos que parecia que era impossível? Quem não passa por lutas, que as lutas às vezes entristecem profundamente, dando até a impressão de que não há retorno na nossa satisfação, na nossa alegria, parece que nunca mais vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque lutas são coisas doloridas que podem tomar o lugar do nosso sentimento, causando a sensação de derrota. E é a princípio uma sensação, mas se o homem, a mulher, o ser humano vai dando lugar a essa sensação, ele pode se tornar realmente um derrotado? Sim ou não? Sim. Porque se você vai dando lugar, não, eu estou triste mesmo, eu estou magoado mesmo, eu estou chateado mesmo, as coisas não têm funcionado mesmo. Eu estava conversando com um rapaz outro dia, ele falava assim, tudo que é para dar errado acontece comigo, se tiver que dar certo e houver alguma possibilidade de dar errado, vai dar errado comigo. Porque ele é mais bonito. É porque ele se sente mais bonito. Para ele atrai as coisas ruins. Segundo a explicação que ele deu, se algo tiver que ser bom, com o mínimo de possibilidade de ser ruim, a vida dele vai acontecer no mínimo dessas possibilidades, vai ser ruim. Mas por quê? Porque não há uma esperança, não há algo para se agarrar. Quando a pessoa está desempregada e ela faz uma entrevista, 2, 3, 4, 5 e ninguém chama, ela vai ficando cada vez com o coração mais apertado. Mas nenhuma dessas entrevistas, ela vai dormir, ela vai com o coração apertado, ela acorda, o coração está, porque ela precisa
precisa do salário, precisa do dinheiro, precisa do trabalho, o emocional está abalado, as contas estão abaladas, a dificuldade vai aumentando. Mas quando uma dessas entrevistas dizem assim, ó, nós vamos te ligar durante a semana para dar um sim ou não, mesmo sem saber se vai ser sim ou não, o fato de saber que alguém vai retornar a ligação já enche essa pessoa de esperança. Ela está aguardando, falaram que essa semana me liga, não é assim? Já vai dormir diferente, com sensação diferente. Por quê? Porque está criando algo em que ela possa se apegar. É isso que nós temos que entender. No mundo teremos aflições. O plano de Satanás é matar, roubar e destruir. O mundo não está fácil. Nós sabemos que até a vinda do Senhor Jesus, muita coisa vai acontecer sobre a face da terra, e várias delas não são boas. Porém, Ele deixou algo para que nós nos apegássemos. Nós aprendemos, segundo a palavra, e Jó afirma isso: o meu Redentor vive. Independente da luta, o teu Redentor vive. Independente da situação do planeta, da situação do Brasil, da situação física, política, espiritual, material, o seu Redentor vive. E Ele se preocupa em fazer por você o melhor. E você tem que alimentar essa esperança. Existe algo que você pode se apegar. Você tem que alimentar, você tem que levantar pela manhã e falar: Senhor, como o salmista fez pela manhã, me apresentarei a Ti e vigiarei. Por que eu vou me apresentar, Senhor? Porque eu sei que o Senhor vive. Por que eu vou vigiar? Porque eu sei que o Senhor vive. Porque eu sei que o Senhor está me olhando. A Bíblia diz assim: os olhos do Senhor estão em toda parte, contemplando os bons e os maus. Não está dizendo assim: olha, aquele que é mau, o Senhor não está vendo, não, Ele está ignorando, aquele só está vendo aquele que é bom, ou vice-versa. Não, o Senhor está, os olhos do Senhor estão em todas as partes, contempla os bons, contempla os maus, está vendo o que está acontecendo. E certamente, para você que sabe que o Senhor vive, que Ele é o teu Redentor, a facilidade para você ser abençoado é muito maior, porque você sabe o que agrada ao Senhor, você sabe o que faz bem no relacionamento entre pai e filho, você sabe como se achegar. O Senhor fala assim: apresente as tuas razões para que eu possa te justificar. Ele não te deixou de mãos amarradas, dizendo: você não pode, é assim e acabou. Situações iguais para muitas pessoas em relação à vida, tem destinos completamente diferentes. Por quê? Porque as reações àquela situação são diferenciadas. Pessoas que perdem o emprego, ou se você pegasse principalmente os tradicionais, os japoneses mais antigos, hoje isso mudou muito, mas tinha aquela coisa, se sentiu humilhado, decepcionou a família, às vezes por conta de um emprego se suicidavam, porque achavam que a moral estava abalada. Pessoas que perderam o emprego, e você vai ver a história dele, por conta dele ter perdido o emprego, ele foi lá e investiu o tempo dele, criou algo, então hoje é milionário. Por quê? Porque algo ruim aconteceu, ele perdeu o emprego, ele teve que se virar, ele teve uma luz, ele começou a raciocinar: se eu fizer assim, 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 monto uma marca, de repente aquilo flui na vida dele de uma forma, mas era a mesma coisa. Ambos perderam o emprego, um foi ao suicídio, outro foi ao sucesso. É porque a diferença está naquilo que você se agarra. Um olha como uma questão de oportunidade, um olha como uma questão talvez até de desespero: mas eu tenho que fazer isso para ir bem, eu tenho que tentar. E outro olha assim, dizendo assim: está tudo acabado. E de repente você vê um com sucesso e outro não. Mas por que nós estamos falando disso? Porque quando você entende que o seu Redentor vive, você tem um sucesso planejado para a vida eterna. Já começa a partir do momento que Deus coloca o teu nome no livro da vida, mas Ele não colocou lá porque Ele falou, olhou para você e falou: eu vou colocar o teu nome aqui no livro da vida, tá bom? Ele colocou porque houve uma confissão. Você soube que o seu Redentor vivia, você aceitou esse Redentor, você creu no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você começou a trilhar um caminho de esperança, um caminho de paz, um caminho de esperança, um caminho de vitória. O Senhor tem para você algo transformador. A diferença está na tua reação, na forma em que você serve a Deus, na forma em que você
corresponde os ensinamentos de Deus. Ou numa faculdade onde se formam médicos, todos os médicos saem iguais? Tem alguns que saem extremamente bem-sucedidos, cirurgiões que são reconhecidos mundialmente pela capacidade que ele tem, né, em determinado tipo de cirurgia. E outros se formam na mesma faculdade, na mesma turma, com os mesmos professores, no mesmo ano, e é preso por ser um charlatão, por ter levado pessoas à morte, por quê? Porque aquilo que você faz, o ensinamento que você recebe, é que vai gerar o resultado. O Senhor deixou para você ensinamentos que vão te levar ao céu, à prosperidade, à cura, à libertação. Mas se você colocar isso em prática e viver a palavra, isso vai ser diferente. Mas se você ignorar a palavra, isso vai partir para o outro lado. Porque a palavra de Deus diz assim: hoje eu te proponho a bênção e a... Mas ele ainda instrui: escolha pois a bênção para que vivas, porque há uma proposta, existe uma vantagem em estar com Deus. Mas nós não corremos para Deus por conta da vantagem, nós corremos por entender que Ele é Deus. Porque se Ele fizer aquilo que nos é vantagem, Ele é Deus. Mas nós cantamos hoje, e se Ele não fizer? Então nós temos que entender que nós servimos a Deus por amor, porque desejamos transformação, e por nós mesmos nós não somos transformados. Por nós mesmos nada muda. Se for a mensagem do pastor, por ser a mensagem, o conhecimento que o pastor Silvio tem, olha o que ele conhece como ser humano, como vida, como dia a dia, nada disso vai resolver, vai no máximo ser conselho de autoajuda. Mas quando vem da palavra, e nós pegamos e nos alimentamos dessa palavra, colocamos essa palavra em prática, entendemos que o nosso Redentor vive, então isso começa a gerar frutos em nossa vida. Portanto, essa verdade que precisa ser lembrada para você, que o seu Redentor vive, ela é algo que tem que estar fluindo dentro de você constantemente, porque senão vai ficar como o hábito de alguns. Não olha para o Redentor vivo, olha para o Redentor feito de barro, preso numa cruz, que vai lá pela manhã, ajoelha, reza, e a palavra de Deus diz que tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. E essa é a realidade de alguns, porque não entenderam que não é na cruz, não é feito de barro, mas é uma realidade de um Cristo que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e foi ao céu com a promessa dizendo: vou vos preparar morada. Esse é o teu Senhor, Ele vive, mas Ele te chamou para viver com Ele eternamente. Ele foi preparar morada, não é simplesmente, está vivo, beleza, é isso mesmo, não. Ele vive, Ele se preocupa, Ele olha, a palavra de Deus diz que a mão dele não está encolhida, Ele está dizendo o quê? Fica constantemente com as mãos estendidas. Se você vai pegar a bênção ou não, é você que decide, mas Ele ministra a bênção sobre a sua vida. Existem realidades diferentes. Ouvir falar de Deus é uma realidade, andar com Deus é outra realidade. Ainda no livro de Jó, vai lá para o capítulo 42, Jó 42, e deixa aí em Jó 42 que eu já vou dizer qual é o versículo. Já é o final do livro de Jó, lá no capítulo 42, está chegando nos finalmente. Jó já tinha conhecido a Deus, vivia por Deus, ele ouvia falar de Deus, ele foi criado ouvindo falar de Deus. A fé de Jó era tão tremenda e tão forte naquilo que ele tinha ouvido, que mesmo quando a esposa dele vê toda aquela situação toda bagunçada, o teto desabou, os filhos morreram, perderam-se os camelos, está coçando com caco de telha, a situação está complicada, e a mulher vira para ele e fala assim: a mulher que deveria ser o esteio, está ali lado a lado, que deveria sustentar o conhecimento de Jó, não, Jó, estou contigo, estou aqui do seu lado, volte-se para Deus, se preocupa com Deus, Deus há de te abençoar. A mulher que deveria ser a abençoadora, naquele momento ela se levanta e fala para ele: amaldiçoa teu Deus e morre. Ou seja, nem a fé dela já tinha se esvaído de ver o que ele estava passando. Ela também estava passando, ela também perdeu os filhos.
ela também perdeu os bens, mas na pele, tocada por Satanás por permissão de Deus, era ela que estava passando, era ele. E ainda assim, ele estava declarando que ele sabia que o Redentor dele vivia. Ele já tinha passado por tudo isso, e quando chega lá nos finalmente do livro de Jó, você vai ver no capítulo 42, versículo 5, desse homem que ouviu tanto falar de Deus e viveu uma vida como quem realmente tinha ouvido muito a respeito de Deus. Ele mostra então uma diferença. Ele diz assim: com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Sabe qual é a diferença? Ele falava assim: eu já ouvi falar de ti, eu vivia por aquilo que eu ouvi, por aquilo que eu fui, porque eu aprendi, mas nesse momento eu estou contemplando o Senhor sobre a minha vida. Tem um cântico que fala assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora conheço de contigo andar. Olha que interessante. Aí ele vem, ouve, aprende, coloca em prática. Nem a esposa dele mandando ele amaldiçoar, ele fala: eu vou aceitar. Se eu aceitei os bens de Deus, por que eu não vou aceitar o contrário? Não tem isso de amaldiçoar teu Deus e morre. Ele negou a palavra da esposa, ele negou a situação toda, porque não é só a palavra dela. E os filhos que morreram? E a perda dos bens? Perdeu o camelo, perdeu a ovelha, perdeu tudo. Os amigos que estavam com ele começaram a achar que ele tinha algo errado em algum lugar, que ele era o pecador. E no final das contas, ele estava tão bem entre ele e Deus, apesar do momento de dificuldade, do momento de luta, que ele ainda abençoou os amigos dele, que ainda, apesar de ser criticado, ele ainda ora pelos amigos, que apesar da esposa ter falado tudo aquilo, ele ignora a situação e continua servindo a Deus. Mas quando chega lá na frente, ele pode falar: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora a realidade é que o Senhor está comigo, eu te contemplo, eu te conheço de andar contigo. Existe um diferencial entre saber que o teu Redentor vive e viver com este Redentor no teu coração. Porque nós podemos declarar: eu sei que o meu Redentor vive, mas daí ele quer saber: você vive para esse Redentor? Porque só ele viver é uma coisa, agora ele viver em ti é outra. Só ele viver, ele vai continuar vivendo, é o Redentor, ele continua vivo independente da nossa situação. Mas nós, entendendo essa realidade, assim, a palavra de Deus diz: se as tuas palavras estiverdes em mim e vós estiverdes nele, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Mas é assim, a palavra dele em você e você nele. É o Redentor vivo, porque ele vive independente da nossa realidade, mas vivo dentro do nosso coração. Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas eu quero conhecer-te, de andar contigo. Isso vai fazer toda a diferença na tua vida. Existem duas realidades: a de quem ouve e de quem anda com Deus. De quem ouve não era ruim. Jó, por ouvir, já andava com Deus, por ouvir, já praticava as coisas de Deus, por ouvir, rejeitou a palavra de maldição da esposa, por ouvir, se manteve firme naquela situação horrorosa. Mas depois, a realidade de quem anda com Deus, como Jó vivia, ela é completamente diferente. Porque já no capítulo 42, versículo 12, diz assim: assim abençoou o Senhor, e o último estado de Jó mais do que o primeiro. Essa é a realidade de quem anda, hein? Jó veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Lá no versículo 15: em toda a terra não acharam-se mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Olha como é que é a coisa. Até a beleza das filhas estavam atreladas à bênção de Deus na vida de Jó. Até a beleza. Se você acha o teu filho lindão, pode ter certeza, tua filha lindona, pode ter certeza que isso está atrelado à bênção de Deus sobre a tua vida. A beleza dos teus filhos está atrelada à vida que você leva com Deus.
a vida que você tem para servir a Deus, a realidade dos seus bens materiais estão atrelados à vida que você leva com Deus. À medida que o Senhor resolve te abençoar, Ele te abençoa, e não há inimigo que possa impedir. Na área física, material, espiritual, familiar, estar com Deus e andar com Deus é completamente diferente de saber que Ele existe. É saber que existe e dizer: Senhor, o Senhor existe, mas mora aqui. Aleluia. Essa verdade precisa ser alimentada. Senhor, Tu existes, eu creio, meu Redentor vive, mas eu quero viver para Ti, o Senhor viver em mim. Jó tinha uma boa vida antes, aí teve uma vida totalmente abalada, destruída, acabada emocionalmente, no corpo, nas finanças, na família, e de repente Deus vem e conserta, e Ele pode dizer: Senhor, antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Você tem andado com Deus, meu irmão, você vai ver o Senhor movendo as águas ao seu favor. Quem anda com Deus recebe a benéfice de Deus na vida. Mas existe uma verdade que precisa ser lembrada também, que as pessoas não gostam de pensar, não gostam às vezes nem de falar o nome. Você fala de morte, a pessoa: não, muda de assunto, não gosto de falar de morte, não quero pensar nisso. Às vezes o homem da casa tem dificuldade de conversar a respeito de algumas coisas com a esposa. A gente precisa ter um jazigo, tem que pensar. Geralmente quando vão ficando mais velhos, vão criando essa ideia de: não quero deixar tudo atrapalhado para quem vai ficar. Aí começa a se preocupar com o jazigo, mas isso é natural, é algo que nós temos que pensar. Mas a verdade real mesmo, que precisamos estudar e entender, é que um dia vamos morrer. E após esse momento, ou seja, a morte é certa, nós temos que ter garantido a nossa morada celeste, porque se você não tiver onde ser enterrado aqui, alguém vai dar um jeito, mas ninguém vai dar um jeito na tua eternidade, na sua salvação. Não há um pai que possa salvar o filho pelos atos do pai, porque salvação ela é individual. Salvação é individual. Cada um dará conta de si mesmo a Deus, a Bíblia diz. Você ensina, você prega, você evangeliza, você leva a família aos pés do Senhor. Mas se o filho quiser ir para o mundo, ele vai? Se a esposa, o marido, os parentes que você, se quiserem ir para o inferno, vão acabar indo? Vão, porque é uma questão de escolha. Você precisa escolher a coisa certa. Senhor, eu quero e serei salvo no nome de Jesus. Já a palavra de Deus em 2 Coríntios, eu vou ler para você, não precisa abrir. 2 Coríntios 5:1 diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo, está falando do nosso corpo é templo do Espírito Santo, tabernáculo onde o Espírito Santo habita. E o versículo diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, ou seja, se morrermos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Paulo está dizendo assim: nós sabemos que quando essa carne se desfizer, quando esse tempo acabar, temos lá uma morada eterna. Jesus falou: vou vos preparar lugar. Se você sabe que você tem uma morada eterna, você tem que zelar por essa morada. Aqui na terra, você tem uma casa e fala assim: eu não vou comprar um apartamento porque eu não quero pagar condomínio, porque é um aluguel constante, é como se fosse. E se for um apartamento luxuoso, é muito mais caro que um aluguel. Tem gente que paga 5, 6, 15 mil de condomínio por mês. Tem gente que pode, paga e vive assim. Mas eles falam: eu vou comprar uma casa porque eu não quero pagar. Mas todo ano você tem o que para pagar nessa casa? Imposto. Tudo que você consome de água, você paga. Mas e o que você não consome, que você usa, mas ela desce, você paga, é o esgoto. 50% da tua conta de água é esgoto.
De toda forma, você tem algo para manter, dar manutenção a essa morada. E o mundo espiritual, ele é paralelo nesse sentido de compreender essas coisas. A vida espiritual precisa de manutenção? Precisa. A tua casa, ela precisa receber pintura. Às vezes ela precisa ser cortada uma parede, o pedreiro vem, corta, enzeia assim, e coloca um ferro, outro ferro, e fecha de novo porque a parede estava rachando. Às vezes precisa mexer, precisa de uma manutenção de alguma forma, porque se você não der manutenção, ela vai cada vez, o estado dela vai ser pior. Espiritualmente é a mesma coisa. O Senhor fez morada e prometeu te dar a morada, mas atrelado a isso tem uma manutenção na tua vida. A manutenção está em confessar ao Senhor os nossos pecados, nos arrependermos. Isso é manutenção da tua vida espiritual, da tua morada lá. Tem algo a ser pago. É dizer não para o pecado, é a manutenção que você faz. Ou então as pessoas chegam na tua casa e falam assim: olha, eu vou subir aqui no teu telhado da garagem, eu vou pichar em volta da tua janela, você deixa? Mas Satanás quer fazer isso na tua morada celeste. Ele quer ir lá e colocar manchas de pecado, manchas de tristeza, manchas de desilusão. Ele vai pelo lado que ele sabe que vai ser. Algumas pessoas não estão nem aí da desilusão, elas são, entre aspas, totalmente desencanadas. Isso não me afeta. E você não acredita como aquela situação não afeta a pessoa, e não afeta mesmo. Não tem gente que é assim. Ela passa por cima tranquilamente, mas pisa no calo dela, aquilo é terrível. Outros, ela leva de boa quando alguém afronta, mas quando ela sofre uma desilusão, uma tristeza, uma perda, pessoas que vivem a vida tranquila e de repente em um assalto, como aconteceu com meu cunhado, foi assaltado, de uma hora para outra foi parar no hospital, diabetes lá em cima. Não tinha diabetes, não tinha problema com açúcar, nem exagerava na verdade. E o médico falou para ele: esse diabetes foi desenvolvido pela parte emocional. Tudo tem que ter manutenção, e Satanás vai procurar o lugar onde ele consegue te atingir. Quais são os planos do inimigo? Agora todo mundo. E o plano do Senhor Jesus: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Vê a diferença? Se você se apegar às coisas do mundo, você está atrelado às três coisas: morte, roubo, destruição. Se você se apega a Deus, você está atrelado então à vida, e uma vida abundante. Por isso que eu falo que não é questão só de pregar sobre prosperidade ou sobre cura, mas é que neste contexto, quando entendemos que o nosso Redentor vive e nos colocamos à disposição de Deus: Senhor, eu não quero só saber que o Senhor vive, eu não quero só ouvir a respeito, mas eu quero viver contigo. Então estamos juntando, como diz o ditado, a fome com a vontade de comer, a vontade de Deus de nos abençoar com a nossa necessidade de sermos abençoados. O fato do Senhor estar com as mãos estendidas, o Senhor diz: eu não estou com as mãos encolhidas para abençoar, ou seja, eu estou constantemente estendido. Mas o fato de você estar debaixo dessas mãos não significa necessariamente que você está tomando posse da vitória. Para você tomar posse da vitória, não pode haver separação entre você e Deus. Não pode haver algo que impeça a glória de Deus descer sobre a tua vida. Tem que ter também vontade própria, é buscar o Espírito Santo, buscar a vontade de Deus, buscar a face do Senhor. A palavra de Deus fala a respeito de você entrar no teu quarto, fechar a porta atrás de si e depois gastar um tempo de oração. Isso é buscar a vontade de Deus. Agora sejamos honestos. Você acha realmente que no meio do cristianismo, de todo mundo que se declara cristão, pelo menos 50% gasta um tempo de oração diária? Sim ou não? Não. Imaginando, não tem como a gente saber, não fizemos uma enquete sobre isso, mas você acha que pelo menos 30% dos cristãos gastam um tempo de leitura e de oração diária? Olha, eu gostaria de dizer que sim, mas pelo que a gente vê de resultados na vida do crente,
talvez esse número não chegue a 10%. A própria palavra diz: muitos são chamados e poucos escolhidos. É uma situação difícil, porque você vai ter que pôr de lado a tua vontade, pôr de lado a tua carne, pôr de lado o seu sentimento, para que o Senhor reine. Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. É complicado para a gente, como ser humano, abrir mão do que é nosso, da nossa vontade, mas à medida que nós vamos andando com Deus, ouvindo de Deus, entendendo a Deus, ao ponto que Ele começa a viver em nossa vida, então realmente há uma diferença, porque nós falamos: Senhor, se essa é a tua vontade, é a minha também, porque isso se torna natural. Nós vemos Paulo servindo não mais como ele era quando Saulo. Paulo, ele deixou as vontades dele de tal forma, que ele chega um momento que ele fala assim, ele declara assim: não, a vida que hoje vivo na carne, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você consegue entender isso? A vida que hoje eu vivo na carne, não mais vivo eu, porque a nossa vontade é traiçoeira, a nossa vontade vai até trazer alegria em alguns momentos, mas o preço que a gente paga pela nossa vontade é grande. O preço que a gente paga por falar o que pensa, por viver como quer, é grande. Pessoas que ficam às vezes o tempo inteiro, eu vou falar a respeito da minha profissão, pessoas vão estar o tempo inteiro dentro do militarismo, está servindo daquela forma, ele tem regra, ele sabe que ele tem que deitar em determinado horário, porque no outro dia ele tem que estar firme, disposto e alerta. Então ele não abusa. A pessoa até gosta de beber, alguns, mas não abusam, porque sabe que no dia seguinte ele está de serviço, e que ele vai ter que estar, aquilo vai valer a vida dele. Quando se aposenta, infelizmente alguns deles falam assim: agora eu tiro a barriga da miséria. Eu vi isso na sexta-feira. A publicação da minha aposentadoria vai sair na segunda ou na terça, ia sair a publicação. Esse homem já estava bebendo há 6 dias esperando a publicação da aposentadoria, mandando áudio assim, sabe quando o áudio sai tudo assim? Eu estou comemorando a aposentadoria, não tinha nem voz para falar. Quanto tempo uma pessoa dessa, o rim ou o fígado dessa pessoa vai resistir nesse ritmo? Vai aproveitar a aposentadoria? Por quê? Porque algo que lhe dá prazer nem sempre é algo que te traz vitória. O mundo, as coisas, eu não estou falando, não estou indo para o lado de situação financeira, de prostituição, de coisas que podem. Vamos pegar as coisas simples. Quando a pessoa se aposenta, às vezes ela só quer ficar em casa sem fazer nada. E o que acontece com a pessoa ativa que para de uma vez? Morre. Espiritualmente é a mesma coisa. Às vezes a pessoa fica ali, luta, quer manter a vida, de repente ela vai deixando, ela se aposenta da atividade cristã, ela ora pouco, ela lê pouco, ela vive pouco o evangelho e vai se travando, Quando o inimigo aparecer de surpresa, não dá tempo de se recuperar, porque no caso do mundão, quando a cirrose vem, muitas vezes não dá tempo. Quando a doença emocional vem e ela vem forte, a quimioterapia já não resolve mais muitas vezes, porque o plano de Satanás é matar, roubar e destruir. Se ele pega por um lado ou pega pelo outro, mas o de Deus dar vida em abundância depende da obediência. Eu fiz esse paralelo para você entender que quando nós fomos deixando Deus de lado, não é que tudo vai piorando na nossa vida porque Deus nos abandona, é que o inimigo vai entrando nas brechas, e nessas brechas você perde o direito da vitória. Lembre-se, o Senhor preparou morada, mas tem manutenção, tem imposto a ser pago, tem coisas que tem que ser feitas para que você seja vitorioso. Deus tem vitória. Agora, você quer pegar a vitória, precisa de sacrifício, precisa abrir mão, de muitas coisas. Está aí a vitória, está aí a bênção, está aí a cura, mas o Senhor está te ensinando como viver. Se você viver da forma que Deus ensina, você vai colher os frutos de Deus para a sua vida. Amém até aí? Amém? Sabe, se você for crente fiel, diz assim: uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. É isso que se espera. Mas às vezes a gente vive num conflito tão grande. Sabe quando os visitantes vêm
a gente fala, demonstra amor pelo visitante, acolhe ele bem. Sabe quando os irmãos entre si na igreja, entra e sai, vai embora, e ninguém sabe o que está acontecendo, igual a igreja enorme, igreja grande, um entra, outro sai, você não sabe quem é quem, às vezes a pessoa frequenta há anos, e não tem um ciclo de amizade ali. Por quê? Porque não é que é rotativo, você não encontra, hoje a pessoa senta aqui, no próximo culto ela senta 200 lugares para lá, 300 para lá, e você nunca vê. Nós temos a oportunidade aqui de demonstrar amor uns aos outros, de fazer amizade. Sabe o que a Bíblia fala a respeito dessa comunhão? 1 João 3,14 diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Sabe, tem irmãozinho seu que você nunca vai conhecer, está lá na China, está lá no Paquistão, está sendo perseguido, está cultuando a Deus debaixo nos túneis, escondido. Mas quando você entende essa realidade, que existe missões, que existe oração, que você pode amar esses irmãos, o Senhor tem misericórdia daqueles que te buscam e que estão sendo perseguidos. Senhor, que Tu mudes a situação dessas pessoas que vêm, mas não estão na Tua presença. Quantas pessoas na face da terra, na zona norte que seja, estão nas igrejas ao redor, e muitas estão caminhando para o inferno. Deus nos livre de estarmos na igreja e ausente do corpo de Cristo, porque a palavra de Deus diz assim: quem nós sabemos que já passamos da morte para a vida, quando? Porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. O Senhor está dizendo assim que existe algo que você tem que fazer para sair da morte, e uma delas é amar o seu irmão. Como é que você demonstra amor? Não é porque você vai abraçar e beijar e ter um relacionamento de amizade, não, é quando você se preocupa de orar. A pessoa pode não saber do dia a dia, do seu dia a dia, das suas lutas, mas quando você ama, você ora, você intercede. Senhor, abençoa a minha igreja, abençoa o povo. Olha, Senhor, olha para aquelas irmãzinhas de mais idade, dá saúde, dá força nos joelhos, nos braços. Senhor, dá o sustento para a família que está passando necessidade. Senhor, cuida da tua igreja, cuida das ovelhas, ame o seu irmão, demonstre esse amor orando por ele. Ore na sua casa, ore no dia a dia, porque esta é uma das formas que Deus nos dá de sairmos das trevas. É Bíblia, não tem como mudar isso. Tem coisas que são assim. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. João 3,14. Quem não ama permanece na morte. Já viu pessoa que não tem Deus? Ela é dura, e você vai falar com ela mantém. A pessoa assassinou, fez uma tragédia que todo mundo se chocou, e o repórter fala para ele assim: você está arrependido agora? Porque o cara está algemado, está indo preso, e ele fala assim: não tem pingo de arrependimento. Já viu reportagem assim? Não, faria tudo de novo. Já viu? Por quê? Porque quem não ama permanece na morte. O Senhor te deu algumas coisas que precisam ser lembradas. O teu Redentor vive. Existe uma realidade entre ouvir e andar com Deus. Quem anda com Deus tem morada nos céus, é a morada eterna. Ame ao seu irmão, para que isso seja o termômetro que você não está na morte. Mas por que amar o irmão? Porque somos corpo de Cristo na face da terra. Somos a noiva do Cordeiro. Agora pode você olhar para o seu dedo do pé e falar assim: eu não gosto do dedo do pé e eu vou arrancar fora. Isso está certo? Acontece por acidente, mas não por desejo. Eu tenho um tio, chamo de tio, mas eu nem sei qual é o grau de parentesco que eu tenho com ele. A vida toda foi tio, sei que é parente distante, mas um dia eu falei para ele assim: o que aconteceu com o seu dedão? E não dá nem para usar chinelo, não tem o dedão do pé. Ele estava andando descalço lá e eu era pequeno. O que aconteceu com o dedão? Ele falou: então, o tio foi cortar madeira e a hora que deu com o machado escapou e deu na ponta do dedão. Eu falei: mas você não mandou implantar? Ele falou: eu queria, mas as galinhas correram com o dedo. Não conseguiu pegar, as galinhas pegaram primeiro e foi cada um para um lado, depois socorrer, acabou ficando sem o dedão. Hoje em dia, existe até, eu vi até cirurgia que eles tiram o dedão do pé e colocam na mão, e foi um sucesso. É feio, mas é funcional. Agora, naquele período ainda já existia implante, mas não deu. Mas às vezes nós amputamos o corpo de Cristo.
rejeitamos a bênção, rejeitamos os amigos, a convivência, o dia a dia, mas não por rejeitar, por dizer assim, não, eu não gosto de você, eu não estou com você, eu me dou melhor que não, porque deixamos de orar pelo povo de Deus. Dobre os seus joelhos e abençoe o irmão que está na tua igreja, abençoe o rebanho que você faz parte. Dobre os seus joelhos e diga: Senhor, muda a minha igreja para melhor, que nós possamos andar com o Senhor e o Senhor com a gente, que possamos viver não só de ouvir falar, mas que sejamos uma noiva que é agora sim de contínuo andar. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora é de contínuo andar, agora eu te vejo. Abençoe a tua igreja, orando por ela, intercedendo por ela, intercedendo pelos irmãos das igrejas ao redor. Tem muita igreja abençoada por aí, e tem muita igreja falsa, muito pastor errado, tem muita coisa errada, mas aonde você está, você tem a obrigação de abençoar diante de Deus, porque Senhor, eu sou vivo, eu estou abençoando, eu estou orando, eu estou intercedendo, eu estou pedindo, estou clamando. Nós falamos sobre isso na quinta-feira, o cego gritando: Senhor, tem misericórdia de mim. A mulher dizendo assim: simplesmente tocar na hora do teu vestido. Cada um tinha uma atitude para receber a vitória, mas uma das atitudes para a sua igreja ser abençoada é você sair das trevas. Como que sair da treva? Como sair da morte? Amando o teu irmão. Como é que você ama o teu irmão? Desejando as bênçãos de Deus para a vida dele através da sua intercessão. Portanto, irmãos, orem pela sua igreja. Amém? E são essas as verdades importantes, as realidades que precisamos nos lembrar constantemente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.